A Manche Mamute é uma das motocicletas mais icônicas da história, uma verdadeira obra de arte e engenharia. Com seu design marcante e uma potência impressionante, essa máquina alemã se destaca não apenas pelo seu desempenho, mas também pela história fascinante por trás de sua criação. E no vídeo de hoje, vamos explorar todos os detalhes dessa belezura, desde a sua origem até suas várias versões. Então, pessoal, logo após a vinheta, você vai saber de tudo isso, tintim por tintim, viu? Eu sou Mércia Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Maravilha, né? Pois então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje nós vamos falar, é claro, né, de uma verdadeira lenda sobre duas rodas, que é a Manche Mamute, uma moto que faz história com o seu design ousado e desempenho impressionante. Bora comigo? Mas para isso, teremos que embarcar na máquina do tempo do canal do Casal da Estrada, diretamente para a Alemanha, no dia 6 de agosto de 1927, quando nascia um tal de Friedel Manche, que cresceu num país que tentava se recuperar da devastação da Primeira Guerra Mundial. Desse modo, ele demonstrou grandes interesses pela engenharia e pela mecânica, herdado pelo seu pai, que também era mecânico, as habilidades e o amor por máquinas. Durante a juventude, Manche passou a trabalhar em oficinas locais e durante a Segunda Guerra Mundial trabalhou como mecânico da Força Aérea Alemã. Após o fim da guerra, ele arrumou um emprego no departamento de competição da Orex, também como mecânico. Mas, poucos anos depois, precisamente em 1956, a Orex fechou as portas definitivamente. Então, pessoal, Manche de bobo não tinha nada, né? Ele tinha uma graninha no bolso, aí o que ele fez? Ele foi lá, comprou o estoque das motos que tinham, as ferramentas, certo? Da fabricante alemã, arregaçou as mangas e partiu aí para o seu próprio negócio, viu? Babado, hein? No início da década de 1960, Manche criou um sistema de freio dianteiro a tambor revolucionário, viu? Para equipar as motocicletas de competição da Norton. E esse tamborzão é considerado, até hoje, como o melhor sistema de freio a tambor já desenvolvido. Tratava-se de um trambolhão com nada mais, nada menos do que 250 milímetros de diâmetro, que proporcionava uma maior área de frenagem e ainda, né, permitia uma maior dissipação de calor, ajudado por aletas e furos feitos estrategicamente, viu, pessoal? Manche usinava todas as peças desse conjunto a partir de alumínio forjado e fundido, viu, pessoal? Ignorando completamente o custo do projeto. Portanto, o resultado era um freio caríssimo e complexo, mas que funcionava como nenhum outro daquela época. Em 1964, Manche desenvolveu um motor de 500 cilindradas, destinado a motos de competição. Motor este que chamou a atenção de um francês apaixonado por motos, chamado Jean Mouritte. Aí nascia uma amizade que mudaria toda a história das duas rodas. Mouritte teve a ideia de criar uma moto maior e mais potente do que qualquer coisa já vista. O pedido do francês para Manche foi o seguinte: você vai fabricar a melhor moto, não importa o custo. Bom, diante desse desafio, o Manche tinha certeza absoluta que ele ia construir essa moto.
Mas qual era a preocupação dele, afinal? Como é que ele ia fazer esse motor? Então, ele teve aqui uma solução, né? Pensando o seguinte, eu vou procurar um propulsor à altura, que seria onde ele encontraria na NSU. Para quem não sabe, a NSU criou uma fama construindo motocicleta desde o século XIX e era a maior fabricante do mundo em 1954. Porém, a partir de 1960, concentrou seus esforços na produção de automóveis. O primeiro deles foi o Prince, de 1958, equipado com um motor traseiro bicilíndrico de 583 centímetros cúbicos. Mas o que chamou a atenção de Mush foi o seu recém-lançado irmão maior, o Prince 1000 TT. O carro era equipado com um motor de alumínio, com 4 cilindros em linha, refrigerado a ar, com comando de válvula único no cabeçote, acionado por corrente dupla, com 996 centímetros cúbicos de volume, que entregava 56 cavalos de potência a 5.800 RPM. Ao abrir a tampa traseira do carro, Friedel olhou para aquele motor e disse: "Isso aí é um motor de motocicleta." Então, pessoal, já que eles já tinham, na verdade, aí o motor e também o freio dianteiro, agora, né, era só pensar como seria a moto completa. Por quê? Porque o objetivo dessa história toda aí era criar uma máquina que não apenas oferecesse uma velocidade incrível, mas também fosse confortável a longas distâncias. Mush instalou o motor do NSU TT transversalmente numa adaptação do quadro Firebird usado pela Norton e acoplou a ele um câmbio Orex de 4 marchas. No final do ano de 1966, o primeiro protótipo da Mammoth estava pronto e os testes de que seria a primeira superbike da história começariam em breve. Quando Mush colocou seu monstro para rodar pela primeira vez, estavam presentes, além do amigo e dono da motoca, o Sr. Murit, toda a diretoria da NSU, que estava interessadíssima nesse projeto, além do jornalista da revista alemã Das Motorrad, o Sr. Ernst Leverkusen. Meu Deus do céu. Foi Leverkusen que tornou o Mush famoso da noite para o dia, quando contou na revista que a moto passava facilmente dos 200 km por hora e era capaz de viajar tranquilamente nas autobahns alemãs, rodando o dia todo a 180 km por hora, com conforto e tranquilidade nunca antes vistos numa motocicleta. Leverkusen contou também que a roda traseira, que era raiada, teve que ser trocada por uma de liga leve, porque os raios se torceram na primeira acelerada. Imagina só, pessoal, você lendo uma reportagem como essa. Tu tem noção do babado? Pois é, né? O que começou pipocar de encomenda não foi brincadeira. Porque realmente naquela época, uma moto, né, andando com tudo isso aí, era top, né? Fala sério. Com as encomendas chegando, Mush resolveu fazer algumas modificações para a versão de produção em série. O câmbio foi instalado numa carcaça exclusiva fundida em electron, uma espécie de liga de magnésio e alumínio que era muito mais leve. A corrente de transmissão era enclausurada em 2 peças fundidas, também em liga de magnésio, e permanecia em banho de óleo, viu, pessoal? O conjunto funcionava também como balança traseira. A liga de magnésio era a base para grande parte da moto, e até o paralama traseiro era uma peça fundida em electron. Um grande tanque de 24 litros foi confeccionado com chapas de alumínio. O motor recebia 2 carburadores duplos horizontais, o Weber DCOE,
E Mamute fez alterações no comando e no cabeçote, além de confeccionar pistões especiais e maiores para que o propulsor elevasse a potência máxima. Nascia assim, no ano de 1967, a estrela do nosso vídeo de hoje, a Manch 4 TTS Mamute. Era simplesmente o paquiderme mais caro e mais sensacional do mundo naquela época, viu, pessoal? Então, bora ver os detalhes dessa preciosidade? Mas antes, eu gostaria de pedir um favorzão para vocês. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrevam no canal, toquem o sininho para receber as notificações e digo mais, não gasta nem um pouquinho da pontinha do dedo. É de graça e isso ajuda muito a gente aqui no canal para que a gente possa produzir conteúdos bacanas para vocês, viu, galerinha? Vamos então começar pelo coração da máquina? Vamos continuar com essa viagem? Bora comigo! E a 4 TTS Mamute era equipada com 4 canecos em linha OHC, refrigerado a ar e alimentado por 2 carburadores Weber de 1.176 cilindradas, que entregava 88 pocotós de potência máxima a 6.000 RPM e 11,3 kg de torque a 4.800 giros, viu, pessoal? Que em conjunto a um câmbio de 4 velocidades e transmissão final por corrente banhada a óleo, empurrava os 292 quilos da nossa belezura a 220 km por hora de velocidade máxima, viu? O enorme tanque de alumínio comportava 24 litros de gasosa e o chassi da criança era em aço turbular, de berço duplo pintado de preto. A suspensão era composta por garfo telescópico hidráulico convencional na dianteira e por duplos amortecedores traseiros com regulagem da pré-carga da mola. O aro dianteiro era raiado com 19 polegadas de diâmetro e calçado com um pneu de 3,25. Já o aro traseiro era em liga de magnésio e media 18 polegadas de diâmetro, calçado com um pneu de 4,00. O sistema de freios era composto pelo enorme tambor criado por Manch, agora com 252 milímetros de diâmetro, enquanto o traseiro também era a tambor, só que bem menor, com 180 milímetros de diâmetro. O farol era duplo e bem grandão, e era acomodado em uma caixa que também foi construída com liga de magnésio, que além dos faróis abrigava um painel enorme composto por 2 peças, igualmente redondas e algumas luzes espiãs. Era uma moto única e diferente de tudo que havia no mundo das 2 rodas da época. A Mamute era fabricada de forma artesanal, por Manch, e isso se refletia diretamente no preço, viu? No final da década de 1960, a motoca custava cerca de $4.000, enquanto uma BMW R69S custava 1.700 doletas, viu, pessoal? E uma Triumph Bonneville saía da loja pela bagatela de $1.200. Era o preço que se pagava na exclusividade, pois dificilmente uma unidade da Mamute era igual a outra. Estima-se que menos de 500 unidades dessa máquina foram produzidas até 1972. Porém, no ano seguinte, ela mudou de nome para a Mamute 1200 TTSE, pois os carburadores foram substituídos pelo moderno sistema de injeção eletrônica de gasolina, o que elevou a potência da criança para 100 cavalinhos. Nesse mesmo ano, a empresa lançou a Mamute TTSE 1400 Turbo, um monstro empurrado por um 4 cilindros turbo alimentado e alimentado por injeção, de 1.338 cilindradas, que entregava cerca de 125 pocotozinhos de potência. Nesse período, a empresa também decidiu vender suas motos no States,
mas os preços extremamente altos e o início da invasão mundial das motocas japonesas colocaram Mutt e sua empresa em sérios problemas financeiros. Apenas 130 unidades dessas versões evoluídas na Mamute foram vendidas. Diante dessa bagaceira toda, a fabricante alemã acabou que fechando as portas no ano de 1980, mas entrou para a história do motociclismo e até virou atriz de cinema, viu? Contracenando com o renomado ator francês Gérard Depardieu no filme Mamute de 2010, que conta a história de um operário de um matadouro que completou 60 anos e seus amigos prepararam uma festa de despedida para comemorar a sua aposentadoria. O cara começou a trabalhar aos 16 anos e nunca perdeu um dia de trabalho ou faltou por motivo de doença. Mas aí ele descobre que alguns dos seus antigos patrões esqueceram de registrá-lo e agora ele precisa correr atrás das provas para poder receber sua pensão, o que o coloca em uma viagem ao passado com sua querida motoca, hein? Uma Mamute da década de 1970. O filme é francês, viu, pessoal? Mas pense num filme top, vale a pena assistir. O Sr. Friedel Mush faleceu em sua terra natal no dia 27 de abril de 2014. E esse cara fez a diferença, viu? Trazendo inovações que desafiaram os padrões da indústria das duas rodas. Cada versão da Mush Mamute reflete a visão singular de Mush e seu compromisso com a engenharia e o desempenho. Mesmo com as dificuldades financeiras e as limitações de produção, cada modelo introduziu características que anteciparam tendências que só se tornariam comuns décadas depois. Por isso, a Mamute continua sendo um ícone admirado por entusiastas e colecionadores de motocicletas ao redor do planeta azul, um símbolo de liberdade e aventura, atraindo motociclistas apaixonados por performance e designs. E aí, pessoal, o que vocês acharam da história de hoje? Gostaram da lendária Mamute? Pois se vocês gostaram, bora trocar ideias aí nos comentários. E se vocês não gostaram, bora trocar ideias aí nos comentários. E se vocês tiverem curiosidade de saber de uma outra moto clássica, né? A gente pode tentar encontrar a história e contar aqui para vocês no canal. O que vocês acham? Então, deixa aí nos comentários, tá certo? Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.